Classificação indicativa. Livre para todos os públicos. Olá! A atual legislatura já está quase chegando ao fim. Ao longo dos últimos 4 anos, o deputado Edmilson Rodrigues, do PSOL do Pará, se destacou como defensor do meio ambiente e como representante do PSOL em diversas CPIs. Edmilson, que é arquiteto e já foi prefeito de Belém, também atuou na Câmara nas áreas de educação e de transportes. E é para fazer um balanço do mandato que a gente conversa agora. Olá, deputado. Olá, Adriano. Bem-vindo à Palavra Aberta. Muito obrigado. Deputado, 4 anos do seu primeiro mandato como deputado, né? Eu fui deputado estadual 3 vezes e prefeito de Belém 2 vezes. Mas eu interrompi para fazer primeiro o mestrado e depois o doutorado. E voltei como deputado estadual depois do doutorado. Então agora fui reeleito para o 2º mandato de deputado federal. Área de urbanismo mesmo. Eu sou arquiteto urbanista com doutorado em planejamento territorial. Na verdade, o curso de geografia na Escola do Gênio Brasileiro Milton Santos, orientado por Maria Adélia Aparecida de Souza. Então, resolvi estudar a obra de um dos maiores pensadores brasileiros, Sim. Produtor de uma teoria própria para a América Latina. Lido muito no exterior, inclusive. Sim, impedido, né? É um tema muito importante no momento, porque gênios brasileiros não podiam usar sua inteligência, sua sabedoria, o seu conhecimento científico em favor do Brasil. Né? O Paulo Freire educou na África, na Europa. O Milton Santos foi professor da Sorbonne, na França, no Canadá, nos Estados Unidos, deu aula no Chile, na Venezuela, mas não podia entrar no Brasil, porque aquele seria preso, torturado, quiçá morto. Né? Então, 21 anos de ditadura que eu espero nunca mais tenhamos uma experiência assim, porque não é possível que um país abra mão dos seus gênios, dos seus pensadores. Fernando Henrique, eu divirjo dele de muitas coisas, mas ele tem uma contribuição à sociologia mundialmente reconhecida. Talvez seja o brasileiro mais citado ainda hoje. O brasileiro mais citado. O terceiro brasileiro mais citado é o Paulo Freire, né? Grande educador que aqui querem assassinar depois dele ter já deixado essa esfera aqui terrestre. Então, realmente, nós estamos num momento assim de defesa da democracia, como um ponto assim fundamental para quem tem mandato e para quem não tem mandato, né? Porque é a democracia que permite que o Palavra Aberta debata livremente temas, que os jornalistas possam entrevistar, que a Polícia Federal possa investigar um crime e, se ela encontra um mandatário, ela abra processo contra deputado, senador, presidente da República. Quer dizer, nós vivemos aqui períodos de ditadura em que a polícia não podia investigar, o Ministério Público sequer tinha a força que tem hoje, muito menos tinha o poder de investigação, né? E os juízes e ministros nomeados de forma autoritária, né, também não podiam julgar aquele que estava com o poder de demiti-lo. Quer dizer, hoje não, os poderes são autônomos, estão mais fortes, tem realmente condições de agir em favor da justiça social, da justiça em geral e da democracia. Falando em democracia, deputado, no seu campo de atuação, o que o senhor destacaria como o mais importante? Sua atuação em comissões especiais, nas CPIs, que o senhor frequentemente é o representante do seu partido, ou nas comissões, como eu falei, né? O senhor mexeu com viação e transportes, educação e meio ambiente. Sim. Fora, claro, finanças e tributação, né? Olha, essa experiência de 4 anos foi muito rica para mim, sabe? Porque, é claro, eu sou arquiteto com mestrado em planejamento do desenvolvimento, com doutorado em geografia. A minha tese ela é livro publicada pela Fórum de Minas Gerais e trata do uso do território e apropriação dos recursos hídricos, né, pelas corporações financeiras. Como é que se pode admitir que a Amazônia se tenha escassez de água? Como é que não há água para beber numa cidade como Santarém? 60% toma água de poço, água precária, não tratada, né, não potabilizada, estando ali às margens de um dos rios mais caudalosos e bonitos do planeta, que é o Tapajós. Essas contradições eu analiso, mas eu chego aqui, são muitos os temas.
E realmente eu participei de várias comissões. A Comissão do Meio Ambiente me deu uma riqueza enorme. Eu assimilei alguns valores. Eu passei a ser o defensor, por exemplo, da causa animal, a partir do relatório que eu fiz de vários projetos de iniciativa de deputados que já tinham tradição nesse campo, como o Ricardo Izá, como o Trípoli também, né? De partidos diferentes, né? Mas que humanizam as relações entre os humanos e, ao mesmo tempo, percebendo o amor que as pessoas têm e a necessidade que têm de amar os animais, até que às vezes é a companhia daquele senhor solitário, daquela senhora idosa solitária, ou de um casal que não teve filhos, né? Então, por que não tratar dignamente uma vida, mesmo que ela não seja humana, mas tratá-la humanamente, porque nós somos humanos, né? Então, isso me ensinou muito, mas ao mesmo tempo muitas conquistas nós conseguimos viabilizar. Eu te digo assim que uma última conquista que me deu muito prazer e que decidida também pela luta popular foi quando o governo atual, em 2018, zerou os recursos para as bolsas permanência. Então, se tu estudas na UNB, Juliano, tu sendo um cara urbano, tu vais ter despesas. Mas se tu és de um quilombo ou de uma comunidade indígena e tens que deixar a tua família para estudar em Brasília, ou deixa Santarém para estudar em Belém, como sobrevive a tua família? Então, uma bolsa pequenina, para você ajudar a família e permanecer na capital, de R$900, isso foi tirado. 5 mil indígenas e quilombolas, ou meninos de famílias pobres do interiorzão da Amazônia e da periferia de Belém, tinham direito a essas bolsas. Muitos abandonaram a universidade, porque é uma vitória para um pobre, às vezes é o primeiro que vai cursar uma universidade. Da família inteira, né? O primeiro de uma família inteira, ele não tem a bolsa, ele não teve como permanecer na cidade estudando. Foi uma tristeza como educador, como pai, não é, professor há 41 anos já, dos meus 61 anos de idade, e eu tive audiência com o ministro, como membro da Comissão de Educação. Nós tivemos audiências públicas, trouxemos o ministro da Educação, trouxemos o ministro do Planejamento e conseguimos o compromisso de 5 mil bolsas serem garantidas em 2018. E agora aprovamos, como uma das emendas ao orçamento de 2019, 175 milhões para garantir parte das despesas com as bolsas permanência ou com assistência estudantil. Então, como educador, medidas dessas mostram que num parlamento onde tem um bando de gente investigada, muita gente ruim, que só quer tirar direito, votar a favor das empresas, contra o povo, mas ainda se consegue ter solidariedade, mesmo que seja numa minoria, a gente consegue ter um esforço para criar um clima em favor de viabilizar direitos para o estudante pobre, para o negro, para o indígena, para combater o preconceito, a violência contra a mulher, contra o idoso, né? Então, isso me faz, assim, ver a importância do parlamento, sabe? Quer ver, eu fui entrando aqui, tinha aquela CPI da Petrobras. Sim, né? Logo que o senhor entrou. Eu e o meu querido líder, o Ivan Valente, não é? E então, nós fizemos um bom combate. Infelizmente, das propostas que nós fizemos para trazer, investigar, inquirir, grande parte não foi aceita. Por quê? Porque havia uma proteção de partes. Tinha o objetivo de investigar alguns e de outros não. Mas nós fizemos a nossa obrigação e muito das pessoas que hoje estão pagando por conta da Lava Jato, né, de qualquer partido que seja, se o julgamento e a prisão foi justa, é porque também houve um esforço de investigação parlamentar e a gente tem que recuperar. Quer ver uma conquista importante? Queriam vender por 12 bilhões o sistema elétrico brasileiro. Você imagina, nos Estados Unidos, que são exemplos para muitos, inclusive o atual presidente bate continência para a bandeira americana, não é? E diz que é nacionalista, não sei como é isso, mas ele falou... O presidente eleito, deputado. O presidente eleito. É Michel Temer. É, o presidente eleito. Perfeito. O seu ministro da Economia está dizendo que tem que privatizar tudo, inclusive o sistema elétrico. Nos Estados Unidos, a Escola de Engenharia do Exército administra as hidrelétricas. Eles sabem que não podem abrir mão de áreas estratégicas para o desenvolvimento. Aqui, nós já tivemos a privatização do pré-sal, projeto do Tucano, Serra, foi aprovado, né, no ano passado, este ano, aliás, não é? Depois, as multinacionais do petróleo tiveram benefícios fiscais,
tem micro, pequenas empresas falindo, tem gente desempregada aos milhões, e a gente abre mão de mais de 1 trilhão e 100 bilhões para Shell, BP ou BP, são inglesas, e a Total francesa. Como é que justifica deixar de cobrar impostos das mais poderosas empresas num país que diz não tem bolsa para o quilombola e para o indígena, não tem recurso para fazer creche para a criança, filha da trabalhadora que precisa deixar o filho em segurança, não tem recurso para reformar uma universidade, não tem recurso para pagar o salário do professor, mas tem recurso trilionário para enriquecer as empresas mais ricas do planeta. Então, você combater isso, às vezes a gente é derrotado, mas às vezes o combate já ajuda a educar a população, porque a TV Câmara, pensa que não, eu chego às vezes no Nordeste, numa atividade parlamentar, numa estrada, fui tomar um cafezinho, o cara disse, te conheço. Fui aqui na feira, perto da antena, onde tem a feira de importados, ali tem os artesãos, né? E o Manuel, que faz bolsa de couro, já lhe vi isso, eu tinha 2, 3 meses de parlamento. Como? O senhor não é aquele que sempre passa do tempo e pede prorrogação? Eu ri, né? Porque eu tenho característica de falar muito mesmo, né? Acho que você é professor há muito tempo. Mas o cara vê, porque tem audiência, porque tem pessoas que têm interesse na política. Apesar da criminalização que se tenta fazer da política, e essas pessoas que assistem formam opinião, né? Então, ter um mandato é também ser, digamos, um instrumento pedagógico coletivo, né? Porque a nossa atuação, às vezes, os deputados todos estão ali olhando para o lado, contando piada, e você está falando, quem está de fora diz, pô, ele está falando para quem? Só que nós não estamos falando necessariamente para aquele deputado que não tem compromisso com o povo, né? Nós estamos falando para o povo brasileiro, defendendo ideias. E às vezes somos derrotados, mas às vezes somos vitoriosos. Derrotamos o governo Temer, na tentativa de acabar com a aposentadoria. Vamos derrotar de novo agora o Bolsonaro, que antes da posse quer impor a agenda ao atual governo e ao atual parlamento, né? E está jogando pesado para que se aprove a reforma previdenciária do Temer agora, após a eleição. Quando ele não defendeu isso durante o processo eleitoral, nós não vamos admitir esse tipo de golpe à democracia. Impedimos a privatização da Eletrobras e do sistema elétrico. Você imagina entregar as nossas hidroelétricas, o sistema termoelétrico, o maior sistema do mundo de interligado, que é o SIN, Sistema Interligado Nacional. É o maior do mundo. Faz inveja para a China, mas hoje a China já é dona de alguns milhares de quilômetros, porque foi privatizada uma parte do sistema. Aliás, houve um apagão para o sistema controlado pela China no ano passado, dando um prejuízo bilionário ao povo brasileiro, à economia brasileira. Então, mas vem sendo privatizado, mas nós conseguimos impedir o mal maior, que era a privatização por 12 bi apenas, de uma empresa que tem de patrimônio cerca de 220 bilhões de ativos financeiros ou de patrimônio fixo. Então você imagina, você tem a sua casa de 200 mil, você tem carros, você tem um bando de bem e você vende por 5%, 1% do valor. Quando? Ah, mas é patrimônio do povo brasileiro? Um governante acha que tem o direito de vender? Barramos. Então, essas vitórias são importantes. Às vezes o povo não consegue perceber, porque é muito detalhe, são muitas lutas ao mesmo tempo, mas ao mesmo tempo é um processo de aprendizado. Eu acho que o povo vai ganhando consciência e vai começando a ver mais criticamente a atuação dos seus parlamentares. Deputado Edmilson, infelizmente o nosso tempo já acabou, como o senhor disse, o senhor é falante, mas muito obrigado pela sua participação. Eu lhe agradeço e vamos derrotar novamente a reforma da Previdência. O fim da aposentadoria terá um bom combate e nós impediremos esse golpe ao direito do trabalhador. E obrigado por ter feito o balanço e boa sorte nos próximos 4 anos, deputado. Muito obrigado. A gente que agradece. Eu sou Juliano Pires e este é o Palavra Aberta. Você pode conferir esta e outras edições do programa no site câmara.leg.br/palavra aberta. Fico por aqui. Até mais.